Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, muito bem-vindo a mais uma reflexão sobre a vida, linkando com reflexões bíblicas. Como é importante a gente pensar sobre a vida, não é mesmo? Como é importante a gente passar aqui por esse mundo e refletir sobre a nossa vida, não simplesmente viver no automático. E nesse vídeo, o tema desse vídeo é o seguinte: você concorda com essa palavra de que muitas vezes a nossa fé, ela precisa ser silenciosa? Calma que eu vou te explicar. Fica até o final desse vídeo, nós vamos aí desenrolar esse assunto, nós vamos linkar com um trecho bíblico, com uma história bíblica, e eu quero te passar aqui, dividir com você essa reflexão. Muitas vezes a gente escuta algo que está muito correto, que a gente deve anunciar Jesus, né? A gente deve verbalizar, falar, proclamar ali as boas novas de salvação. Isso está correto e não exclui essa frase de que muitas vezes a nossa fé, ela necessita ser silenciosa. Vou te dar um exemplo. Você talvez conviva com muitas pessoas que não creem em Deus, talvez, que debochem da sua fé. E se você talvez estiver passando por alguma necessidade, naquele momento de dificuldade, digamos que você está desempregado, você está passando muita dificuldade, muita privação, né, financeira, desafios aí, emocionais, porque envolve a baixa autoestima, a insegurança, enfim, tantas coisas, tantas emoções acabam permeando quando a gente está buscando um emprego, né? Buscando trabalho. E nesse momento você está se voltando mais para Deus, né? Buscando mais a presença do Senhor, buscando o socorro de Deus na sua vida, orando sobre isso, para Deus abrir uma porta de trabalho. E dentro desse contexto, a sua fé, o que você vai ter mais força se você usar uma fé silenciosa ou se você verbalizar para as pessoas, né? Acabar falando para as pessoas que nem creem. Eu tô orando isso e aquilo. Olha, eu acredito que tem momentos na vida da gente que a gente precisa sim usar uma fé silenciosa para nos fortalecermos, né? Porque muitas vezes, se a gente falar para as pessoas ali que não compartilham da mesma fé nossa, se a gente falar a nossa situação, o que a gente está vivendo, o que a gente está buscando em Deus, a nossa energia, a nossa força, ela vai ser assim, diminuída, né? Porque a gente precisa concentrar toda a nossa força, todo o nosso gás, toda a nossa energia nesse ânimo, né? Até mesmo de buscar a Deus, esse ânimo de exercitar a nossa fé nesse momento de dificuldade. Então, tem momentos na vida da gente que a nossa fé, ela precisa ser exercida, né? Precisa ser vivida de forma silenciosa, porque senão a gente vai sendo assim sugado as nossas energias, a nossa força e até mesmo às vezes a nossa fé. Porque dentro dessas situações a gente precisa se fortalecer dia após dia, né? Imagina você, talvez você já tenha passado por essa situação de estar desempregado, ou quem sabe você está vivendo isso. Está desempregado, tá sem perspectiva na vida, tá com muitas inseguranças, tá sem dinheiro, tá lutando contra o medo, né? Lutando contra as inseguranças aí do futuro. É uma batalha na mente da gente. Enfim, eu poderia aqui citar muitos exemplos, mas vamos ficar nesse exemplo aí do desemprego. Eu acredito que a maioria de nós já vivenciou uma situação dessa. E dentro dessa situação, a gente precisa se revestir ali de toda a força, né? De toda a força emocional, espiritual. Deus vai nos capacitando, dando força, dando graça para viver essa situação, para vencer essa situação. Só que se a gente compartilhar, a gente vai estar
concorrendo ali, né? Concorrendo a energia, concorrendo a força, né? Enquanto que Deus está nos dando a força, a gente fica dividindo a nossa vida, a nossa fé com pessoas que não creem, e isso às vezes vai minando a nossa vida, minando a nossa mente. Aí a gente vai precisar redobrar lá o exercício da fé, né? O exercício de mudança de mentalidade. Então tem momentos da vida que a nossa fé ela precisa ser vivida de forma silenciosa. A gente precisa buscar a sabedoria de Deus, né, para identificar esses momentos. Tem momentos que é a gente Deus, né? A gente Deus, a nossa luta e Deus. A gente não precisa estar compartilhando com pessoas que talvez nem vão entender a nossa luta. Se a gente falar, por exemplo, dentro desse exemplo aí do desemprego, se você falar para uma pessoa que está num ótimo emprego, que está muitos anos aí trabalhando, ou que talvez não passou por essa situação, ela não vai entender isso, né? Vai ser difícil dela ter uma empatia. Talvez ela dê uma palavra para você que até te desmotive, né? Então, como a gente precisa ter sabedoria nesses momentos, buscar, né, a presença do Senhor para ter sabedoria, para identificar os momentos na vida da gente que a gente precisa viver uma fé silenciosa. E depois que tudo tiver resolvido, porque Deus é fiel, a gente compartilha como forma de testemunho, né, a nossa vitória. E aí sim a gente pode escancarar, né, abrir a nossa boca e dizer para o crente e para o não crente: Deus abriu essa porta para mim. Deus fez um milagre na minha vida. Deus ouviu a minha resposta, as minhas orações. Deus me deu resposta no tempo de angústia. Aí sim, né? A gente deve sim compartilhar, né? A gente deve viver uma fé aí de grito, né? Uma fé não silenciosa. Então, vamos ler um trecho, né? Um trecho bem grande da palavra do Senhor. É uma história que está no livro de Atos, no capítulo 9, a partir do versículo 32. É uma história de Enéas e Dorcas, tem um subtítulo na minha Bíblia. Diz assim: viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo, levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras peças que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. E aí, nesse ponto, eu quero frisar para você. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Então, para esse grande milagre aqui que Pedro realizou, né, dando em nome de Jesus, ele trouxe a vida a Tábita, né, a Dorcas. Ele pediu para todos saírem do quarto, né? Por que será? Eu penso, né, que talvez um dos motivos possa ser esse. Para ele exercer a fé, precisava ser ali ele e Deus, né? Nada podia tirar, minar a energia dele, dessa conexão dele com Deus. E eu penso que na nossa vida é assim, a gente precisa em alguns momentos, né, com a orientação do Espírito Santo, com o discernimento que o Espírito Santo nos dá, a gente precisa identificar esses momentos na vida da gente que a gente precisa praticar a fé silenciosa.
Não ficar anunciando para as pessoas, não ficar procurando ali uma palavra de ânimo, não. Se a gente está em luta, você está me escutando, você está com alguma luta, está com algum desafio na sua vida, não precisa ficar falando para todo mundo. Tem pessoas que vão te ouvir, não vão entender a sua situação. Não fica falando que você está orando, isso ou aquilo, né? Para pessoas que nem acreditam, que debocham da sua fé. Vá para o secreto, fortaleça a sua fé, clame ao Senhor. E quando o Senhor te der resposta, aí proclame em alta voz e testemunhe da fidelidade, do amor e da grandeza de Deus. Se você gostou desse vídeo, passa para mais pessoas, dá o teu like, te inscreve aqui no canal. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo o trecho que nós lemos da Bíblia. Se você não tem Bíblia, vou deixar links de Bíblias na descrição do vídeo também. Adquira uma Bíblia para você, comece a ler a Bíblia. A Bíblia tem palavras de vida para nós, de sabedoria. Quem não quer ter sabedoria para viver nesse mundo, não é mesmo? A Bíblia tem as respostas. Abraço e até o próximo vídeo.